Hoje vamos falar de algo que é literalmente a força vital do nosso planeta, os rios. É isso mesmo, as verdadeiras veias da Terra. E olhem, isto não é só uma frase bonita, é um facto histórico mesmo. Se pensarmos bem, desde sempre as maiores civilizações, onde é que elas surgiram? Pois, ao lado de grandes rios. É só pensar no Nilo, ou no Tigre e no Eufrates. Eles foram, e na verdade continuam a ser, o centro de tudo. Então vamos a isso. Nesta nossa análise, o que vamos fazer é seguir a viagem de um rio, mesmo desde o início, desde a sua nascente até ao impacto que ele tem no mundo. Vamos desvendar um pouco da ciência que está por trás disto tudo. O nome técnico para este campo de estudo é hidrografia. É um nome que abrange muita coisa, basicamente todas as águas do planeta. Mas hoje o nosso foco vai ser bem específico, a história fascinante e super dinâmica dos rios. E toda grande história tem um começo, certo? A de um rio começa num lugar bem humilde, a nascente. É mesmo aqui, neste ponto, que uma única gota de água dá o primeiro passo numa viagem que vai ser monumental. Mas como é que nasce uma nascente? Bom, é um processo fascinante. Basicamente, é o ponto exato onde a água que está debaixo da terra decide vir à superfície. Isto acontece normalmente em sítios altos, como montanhas. E essa água pode vir da chuva que se infiltrou no solo ou, noutros casos, do degelo de glaciares. É incrível pensar que este é o ponto de partida, tão frágil, para o que um dia vai ser um rio super poderoso. E é exatamente por isto que este lugar é tão, mas tão importante. Proteger uma nascente é muito mais do que salvar uma fontezinha de água. Não, não. É garantir a saúde de todo o ecossistema que depende daquele rio. É ajudar a regular o seu curso e, claro, a evitar problemas sérios como a erosão e as secas. Ok, então o rio nasceu. E à medida que ele começa a sua viagem, ele vai ganhando quase que uma personalidade própria, características únicas. E é essa identidade que vamos tentar perceber agora, vendo como podemos classificar estas águas. A primeira característica é a sua permanência, ou seja, ele está sempre lá ou não. Um rio pode ser perene, o que significa que corre o ano inteiro, como o gigantesco Amazonas. Ou então pode ser intermitente. Pensem nos rios do sertão do Brasil, por exemplo, que em certas épocas do ano simplesmente secam. Outra coisa que define o caráter de um rio é o terreno por onde ele passa. É completamente diferente. Um rio de planalto, por exemplo, é rápido, agitado, com quedas, ideal para gerar energia, como acontece no Rio São Francisco. Agora, um rio de planície. Esse é tranquilo, lento, cheio de curvas. Perfeito para a navegação, como é de novo o caso do Amazonas. E no fim da viagem, como é que o rio chega ao seu destino? Há duas formas principais. Ele pode terminar numa foz, em delta, onde se espalha em vários bracinhos e vai deixando sedimentos, criando ilhas, como faz o Nilo, ou então pode desaguar num estuário, que é basicamente uma abertura única e larga para o mar. O Rio Tejo, em Portugal, é um exemplo clássico disso. Até agora falamos do rio como se fosse uma coisa isolada, mas agora vamos ampliar o foco. Porque a grande verdade é esta: um rio nunca está sozinho. Nunca. Ele é sempre parte de uma rede gigante e toda interligada. E essa rede tem um nome: bacia hidrográfica. A analogia da família do rio é perfeita. Imaginem, é toda a área de terra cuja água escorre para um rio principal e para os seus afluentes, que são os rios mais pequenos que se juntam a ele. E acreditem, a escala disto pode ser absolutamente imensa. Vamos pegar no exemplo, o Brasil, um país com dimensões de continente. Quantas grandes bacias hidrográficas acham que organizam todo aquele território? A resposta é 6. E estas bacias são um mundo em si mesmas. Temos a bacia amazónica, que é só a maior do planeta, a do Paraná, com a famosa barragem de Itaipu, e a do Paraguai, que é a vida do Pantanal. Cada uma delas com um papel absolutamente vital para a região e para o mundo. Muito bem. Já seguimos a jornada do rio, desde aquela gotinha de água na nascente até à sua família, a bacia hidrográfica. Agora vamos ver o resultado final de tudo isto. Como é que esta viagem, no fundo, molda o nosso mundo? Basicamente, podemos pensar neste impacto em 3 grandes áreas. Primeiro, o impacto ambiental. Os rios regulam a temperatura, criam habitats. Depois, o económico. Sem eles, nada de agricultura, de energia, de transporte. E, claro, o social. As cidades nascem à beira dos rios e, infelizmente, eles também podem ser motivo de conflito. Mas há o outro lado da moeda, não é? Já vimos como os rios nos moldam. A pergunta agora é:
E qual é o nosso impacto sobre eles? A resposta, infelizmente, não é muito animadora. A lista é longa. Desflorestação, poluição de todos os tipos, o assoreamento que sufoca os rios, a construção de barragens, cidades que crescem sem planeamento, tudo isto mexe com o equilíbrio natural e coloca em risco estes sistemas que são vitais. Para que não restem dúvidas da importância deles, vamos fazer uma viagem relâmpago à volta do mundo. Primeira paragem, o Nilo. Pensem nisto. Uma das maiores civilizações da história nasceu ali, no meio do deserto, tudo graças a este rio. Agora vamos até à Índia, ao Ganges. Aqui o rio é muito mais do que apenas água. É sagrado, é um pilar espiritual e cultural para centenas de milhões de pessoas. É algo que transcende o físico. E para terminar em grande, o Amazonas. Não é só mais um rio, é o maior do planeta em volume de água. A sua existência é simplesmente fundamental para o equilíbrio da floresta amazónica e, por consequência, para o clima do mundo inteiro. No fundo, a ideia principal que temos de reter é esta. Proteger os nossos rios, proteger as suas nascentes, não é só uma questão verde ou ambiental. Não. É garantir o nosso próprio futuro. O futuro ambiental, sim, mas também o económico e o social. Está tudo ligado. E isto leva-nos à pergunta final. Uma pergunta que fica para reflexão. Sabendo tudo isto, a importância imensa dos rios, as ameaças que eles enfrentam todos os dias, a questão é: estamos de facto a fazer o suficiente para proteger estas que são as veias do nosso planeta?